A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Antes de começar este vídeo, eu vou contar a palavra de hoje para vocês, que nós congregamos. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre duas personagens que uma é ex-CCB e a outra está na CCB. Uma é Pamela Moraes, apareceu recentemente no YouTube fazendo papel de crítica. A gente achava que só tinha crítico, mas ela agora é uma crítica, apesar que levando para o masculino, né, podemos chamá-la de crítico também, né? Irmãos, veja bem, tem a Pamela Moraes e do outro lado tem a Minhas Flores, que é o canal da nossa irmã, Minhas Flores. Irmãos, uma pessoa foi no canal da nossa irmã Minhas Flores que estava refutando a Pamela Moraes e disse bem assim para ela: você só fala dos críticos. Te desafio você fazer uma live comigo para falar de Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo com um desafio, com uma interrogação. Ou então, confronto direto. Debate. Devemos debater sobre Jesus Cristo? Devemos confrontar, desafiar alguém para falar do mesmo Criador que criou nós, todos os seres humanos? Como nós podemos dialogar com o irmão ou com alguém que não é nosso irmão a respeito de Cristo? Como? Será se Deus, Jesus, vai se agradar de ouvir você desafiando para falar dele, confrontando, debatendo? Jamais. Quando falar no nome suave de Jesus Cristo, é para falar de paz, de amor, de maravilha, né? Do que ele fez na sua vida. E é exatamente isso que Minhas Flores deu a resposta para o Sr. William. Ela diz bem assim para o Sr. William: agora que li direitinho, William, será impossível esta live. Sabe por quê? Vivi mais dentro da congregação cristã no Brasil do que no mundo. Como já contei aqui, Deus me chamou aos 17 anos. Toda a obra que fez na minha vida foi dentro da congregação. Então, acabarei tendo que pagar muitas cestas básicas. Falar dos críticos até consigo não falar, porque não agregaria em nada. Você falando em crítico não vai agregar em nada. Não vai trazer alegria para ninguém. Porque as pessoas que procuram aqui na internet coisas boas, coisa que edifica a sua alma, o que eles vão encontrar na boca do crítico, e agora a Pamela, que acabou agora de se candidatar, mais uma YouTube crítica, é ouvir isso, falar sobre a denominação em que ela fez parte. Ali comeu bastante, se saciou, e por algum motivo, irmãos, que tem vários motivos, né? Às vezes ela não é nem culpada do que está falando, não deveria falar, mas às vezes ela é tomada por uma impulsão de ódio, por uma impulsão aí de, vamos dizer que ela teve uma decepção, né? Algo que ela queria ali e não foi do jeito que ela queria. E sabemos que qualquer denominação existe coisa errada. Existe coisas erradas não da instituição, mas sim das pessoas que compõem. Porque cada uma pessoa ali dentro é ser humano e erra. Então,
vamos acabar de ler o que ela respondeu para essa pessoa. Porque não agregaria nada, mas falar de Jesus Cristo, das obras milagres recebidas das mãos. Milagres de Jesus Cristo, das obras de milagres recebidas das mãos de Deus, os votos pagos nos microfones das congregações, viagens missionárias, de evangelização, etc. Você percebe que não é possível. Faz outro desafio, então, para que eu não possa falar dos críticos. Faça outro desafio, ela disse, mas não disso. Né? Desafiar para falar de Deus. Quando você vai falar de Jesus Cristo para alguém, você tem que falar de Jesus e de levar o evangelho até a pessoa, levar a salvação de alma. A pessoa está triste, está abatida, está precisando de uma palavra, entendeu? De uma palavra. Eu fui confrontado uma vez por um assembleano. Este assembleano chegou para mim e falou: eu vou te fazer um desafio para me ver se o teu Deus é igual ao meu Deus. E veio com a parte lá fazer o desafio na Bíblia. Pegou, abriu a Bíblia, faz de conta que é a Bíblia, e veio e estava riscado já a caneta. Eu falei: poxa, já está pronto esse desafio? Você sabia que ia me desafiar? E quando ele pegou aquela parte grifada e fez a pergunta para mim, eu falei para ele: que livro é essa parte? Ah, é tal livro. Qual capítulo? Tal capítulo. Qual verso? Ah, eu tirei do verso tal. Então eu quero que você me leia este livro, esse capítulo todinho. Todos os versos. Aí sim, tu vai explicar, tu vai fazer o desafio sobre o livro todo. Vou supor, Ezequiel 22. Tem uns que chega, pega um versículo lá e em cima daquele versículo, que é cômodo a ele faz um desafio. Coisas picadas. Então pego Ezequiel 22 do primeiro até o último verso e faço o desafio sobre esta leitura. Irmãos, ninguém faz. Ninguém faz. E o que a irmã Bia Flores, que é o canal dela, viu? O canal da irmã Bia Flores respondeu, está corretíssimo. Mas vamos falar sobre a Pamela. O que dá para perceber, irmã Pamela, que a irmã, quando faz seus vídeos, a irmã demonstra um ódio, uma decepção, uma frustração por alguma coisa em que a irmã fala: agora que eu saí da igreja, não estou mais lá, eu vou me vingar. E isso acontece com todos, viu, irmã? Mas o significado, irmãos, o objetivo de fazer esse vídeo aqui não é para falar mal dos críticos, não é para falar que os críticos é do diabo. Não, irmãos. Não é para falar nada disso. Esse vídeo hoje, irmão, você vai gostar. Porque esses críticos que está vindo aí na internet, irmãos, cada um deles tem uma história de vida. Cada um deles tem um passado, como eu tenho, você tem. Irmãos, eu não vou falar que eu fui privilegiado, porque Deus não só privilegia um. Se eu falar que eu fui privilegiado, eu vou deixar muitas pessoas aí tristes, como a irmã Bia Flores, que entrou aos 17 anos, obedeceu a Deus. Eu já nasci no ventre ali, já nasci dentro da congregação. Eu não conheci o mundo. O mundo que nós falamos, para a leitura cristã, eu não participei de nada que fosse errado lá. Eu sempre fui dentro da casa do Senhor. Mas os meus companheiros que juntos ali se batizaram, casaram, muitos erraram, pecaram, traíram suas mulheres, foi para o mundo das drogas, foi para o mundo do crime, e ali a gente que foi vivendo, cada um
tomando o seu caminho. Porque a mocidade antigamente tirava as fotos e a gente hoje, eu olho um álbum de foto e vejo aqueles que estavam junto comigo e já não estão mais. Uns já não estão mais no mundo, já partiram e outros estão no mundo. Irmãos, eu tenho experiência própria, irmãos. Aqueles que não retornaram para a igreja, que não tiveram forças, eles se arrependeram. Deu dia de ter saído de dentro da casa do Senhor. Eles se arrependeram. Esses críticos que saíram, alguns deles não dão o braço a torcer. Mas eles se arrependeram de ter deixado. Sabe por quê? Porque eles deixaram a casa do Senhor, na maioria das vezes, cada um tem um propósito que foi ali na vida dele. Teve um que largou porque brigou com o cooperador, brigou com o porteiro, brigou com o músico, brigou com o organista, né? A gente vê relatos por aí. Teve irmãos, e que eu já tive relato aí também, que começou a usar muita vaidade dentro da igreja e foi sentado e enfraqueceu, ficou triste e não está mais na igreja. Mas a maioria, irmãos, das pessoas também aconteceu alguma coisa em questão de casamento, em questão de separação, de divórcio. Você se entende? Não se deu bem com o marido. Às vezes até marido, nossos irmãos, que espancava, batia e saiu ileso como que nada aconteceu com ele. Por quê? Porque ele provocou que a irmã errasse. Mas isso tudo, irmãos, tem um livro lá em cima que Deus marca cada coisa que é feita. Tem muitos irmãos que perderam a liberdade também por causa de suas mulheres. Com uma mentira, né, delas, acabaram então perdendo a liberdade. Está escrito no livro lá da vida. Tudo está registrado. Mas tem aqueles também que erraram, adulteraram, pecaram. Tem aqueles que se arrependeram e sabem do mal que fez. Nós vamos colocar aí que essa irmã, Pamela, ela fez um vídeo, se eu não me engano foi o último vídeo dela. E o que aconteceria com o bandido da cruz dentro da congregação? Irmã Pamela, eu vou falar para a irmã o que aconteceria com o bandido da cruz dentro da congregação. Agora basta a irmã saber qual bandido é. O que foi absolvido por Jesus Cristo ou o que foi já estava condenado. Não foi nem condenado. O que se arrependeu ou o que se auto-justificou? Qual dos dois bandidos? Porque teve dois bandidos, não só teve um. Se a irmã está dizendo que o bandido da cruz é o que se arrependeu, a resposta é essa. Aqueles que erraram dentro da casa do Senhor, aqueles que um dia e hoje têm a livre consciência e que eles que erraram e eles vão aos pés de Cristo, aos pés de Deus, humilde, chorando, pedindo perdão, pedindo para que Deus pelo menos um dia faça eles, dê a salvação para eles, faça eles ser perdoados. Esse é o bandido da cruz, de dentro da congregação, que se arrepende e que Deus, logicamente, perdoa. Agora, se é o outro bandido da cruz, irmã Pamela, que a irmã está dizendo o que acontece com ele dentro da congregação, o que acontece é que se ele não se arrepender, Deus então se retira dele. E quando ele não se arrepende, que Deus tira, a irmã sabe o que entra dentro dele. Se Deus se retira, algum outro entra. Então são dois bandidos aí.
a irmã não falou qual dos bandidos. Existe. Isso daí, irmãos, é uma simbologia, é uma comparação. Não estou chamando ninguém de bandido, pelo amor de Deus. É que a irmã falou o que aconteceria com o bandido da cruz se fosse dentro da congregação. Aconteceria a mesma coisa. Jesus Cristo estando na cruz, o bandido do lado de cá disse: você não é o Cristo? O Salvador do mundo? Saia da cruz e salva-nos. Quer dizer, ele tinha errado e ainda estava tirando sarro daquele que não errou, daquele que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, tomar as dores. E o que o outro bandido disse para ele: cala-te, nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não. Olhou para ele e falou: Jesus Cristo, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele sabia que a salvação estava ali do lado. E aquela era a oportunidade dele se salvar. E ele agarrou com todas as garras. Não te solto, me perdoe, eu errei. O que aconteceu? Jesus Cristo falou para ele: você está salvo? Não. Hoje mesmo, direto, irmão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem foi salvo? Aquele que fica falando as coisas contra a obra de Deus? Ou aquele que se arrependeu? Mas se arrependeu não para a igreja. Vocês vão falar: não, o Paulo está falando que ele tem que se arrepender para a congregação. Não, irmão. Ele se arrependeu para Jesus Cristo. E teve o perdão na hora. Então, irmãos, a nossa irmã Pâmela faz um vídeo atrás do outro. O canal é dela. Ela tem livre expressão de falar. Mas o que dá para perceber, irmã Pâmela, a irmã, como os demais críticos, que cada um teve uma história dentro da igreja. Teve um crítico aí, irmãos, que eu fiquei sabendo, diz que ele era muito revestido. Ele fazia visita e Deus cumpria na boca. Mas espera aí, mas o que acontece então com a pessoa que Deus usa? E de repente essa pessoa sai da igreja e se vira contra a obra de Deus. Mas essas pessoas, vocês podem perceber que eles não falam do Evangelho, eles não falam de Cristo, eles falam de homens que estão à frente, de homens que um dia estiveram ali presidindo, de pessoas. Então, logicamente, a gente vai perceber em que a frustração deles são com homens, com pessoas. E que frustração é essa? Como eu já disse, cada um tem seu motivo, irmão. Cada um tem seu motivo. Tem irmãos que têm o seu motivo, que correram tanto atrás de ministério, fazia visita, evangelização daqui, evangelização dali. E tem outros que são os profetas. Sabe aqueles profetas que saem pelas casas dos outros, aí fazendo profecia daqui, profecia dali, fazendo algo de errado, né? Denegrindo a doutrina. Mas não é crente da congregação? Olha o que ele fez. E o ministério vai lá e puxa a orelha a primeira vez. A segunda. Na terceira já conta a liberdade. Está proibido de ficar fazendo visita. Porque o que você está fazendo é mesmo, irmão. Irmãos, olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem essa parte de visita também. Tinha um irmão que ele queria ser cooperador de jovem. O que ele fez? Ele foi fazer umas visitas. E estava ali atendendo reuniãozinha de visita. E falou: os irmãos do ministério aí vão me ver. Eu atendo reunião de visita. E quando aparecer uma vaga para cooperador, eles vão me colocar. Só que nessa reunião de visita, pegaram ele então pregando para uma determinada pessoa com segundas intenções. E era uma irmã. E o irmão chegou junto dele e falou: irmão, fica feio o irmão chegar sempre numa visita e ficar conversando só com aquela irmã.
Ela é moça, jovem. Irmãos, e ele não. Um belo dia, irmãos, o que aconteceu? Ele foi pregar para aquela irmã. E ali naquela pregação, os irmãos viram que não era uma pregação dada por Deus. Ele saiu totalmente da linhagem, pregando coisas mentirosas, né? O qual foi chamado o ministério, e o ministério tirou a liberdade, irmãos. Tirou a liberdade que ele excedeu naquela profecia. Porque a congregação não tem profetas deste tipo. Porque a congregação não adota o nome profeta. Alguém já viu algum cooperador falar: ô irmãos, vai vir semana que vem aqui um profeta atender o culto? Olha, fulano de tal é profeta. Não. O máximo que ele pode falar é o seguinte: ó, aquele irmão é muito usado por Deus. Quando Deus manda ele ir na casa orar, Deus mostra a coisa para ele. Só que ele vai lá, ora, fala o que Deus mandou e se embora. Toda honra, toda glória só é dada a Deus. O que acontecer naquela casa, a pessoa vai testemunhar dos microfones das igrejas. Mas tem aquele profeta que quer ficar ali aguardando. Vai acontecer porque eu falei. Então eu sou profeta. E rouba a glória de Cristo Jesus. Estão entendendo? E o que aconteceu ao longo do tempo? Essas pessoas aí foram barradas, se revoltaram e estão também aí no meio dos críticos, irmãos. Irmãos, o que nós temos que falar sobre essa parte, irmãos, sobre a crítica, é isso. Por isso que hoje em dia a gente vê pessoas, agora até mulheres, né, da crítica. Mas cada uma com uma coisa para falar. Cada uma tem uma parte, né? Esta nossa irmã Pamela, o que deu para perceber, né? Dela, na fala dela, que a irmã Pamela, ela fala assim da igreja como que ela ficou muito decepcionada, muito com raiva, né? Muito com raiva. Mas o que dá para perceber é que são a raiva de pessoas, não da obra de Deus. E com certeza, irmã Pamela, você recebeu muitas maravilhas, Deus falou muito com a sua alma, né? Hoje você se revolta, se acha no direito de ir na internet, aí falar para o povo sair de dentro da congregação. Mas, irmã Pamela, não adianta, irmã, falar isso, porque o povo está visitando a congregação. As almas testemunhadas estão indo para a congregação. Os parados estão retornando. A mocidade estão a todo vapor. O que sentimos ali dentro, irmã Pamela, que a irmã já sentiu, a irmã sabe que o que a irmã está falando é pura decepção, alguma coisa que a irmã ficou chateada. A irmã, não sei se a irmã é convertida ou não é convertida, mas o que dá para perceber é isso. E a nossa irmã Flores aí então deu uma refutada na nossa irmã, né? E recebeu aí juntamente com os outros críticos aí não críticos que tem canal, críticos que eu estou dizendo, aqueles que comentam nos canais, os críticos que seguem os críticos, eles veem com a mesma linguagem. Eles quando vêm nos nossos canais, tudo que os críticos falam, eles repetem. Eles viram papagaio de pirata, né? Eles gravam o que eles falam e sai aí, ó, falando nos outros canais. Mas nós já conhecemos isso. Então, irmãos, vamos entregar aí a obra de Deus nas mãos de Deus. Sabemos que nada vai abalar, né, a obra de Deus. E vamos congregar, né? Domingão aí, para todos congregar. Ontem congreguei, Deus falou muito com as nossas almas, e cada dia Deus aí promete para os seus filhos e cumpre. Como a irmã Minhas Flores diz que já recebeu muita bênção, né? Eu também já recebi. Se eu quiser sair amanhã da congregação e falar que não recebi, eu serei um hipócrita, né?
que cuspir no prato que comi. Né, irmãos? Então vamos orar pelas obras de Deus. E a querida Irmandade, comente o que vocês acham sobre este vídeo. Dê o seu joinha para o YouTube indicar para mais canais. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe nossa irmã Minhas Flores, que eu não sei o nome dela. E a nossa irmã Pamela. Deus abençoe a irmã e que a irmã reflita mais sobre esta parte. Busque a guia de Deus. Às vezes a irmã está falando uma coisa e que vai estar diante, né, do registro de Deus. Irmã, tome cuidado, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.